Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é uma grande festa, é a festa de São Lucas. Como não poderia deixar de ser, o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Como dissemos, hoje é a festa de São Lucas Evangelista. São Lucas nasceu em Antioquia, no seio de uma família pagã. Era médico, como se depreende de muitos indícios, e converteu-se à fé por volta do ano 40. Acompanhou São Paulo na sua segunda viagem e esteve ao seu lado na última etapa da vida do apóstolo. É autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Temos que agradecer hoje a São Lucas por transmitir-nos um maravilhoso evangelho e a história da primitiva cristandade nos Atos dos Apóstolos, movido pela graça da inspiração divina, mas também mediante o esforço humano de um trabalho bem feito. Ele mesmo nos diz que redigiu a sua obra depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio e que o fez de forma ordenada, não de qualquer maneira. Isto significa que procurou cuidadosamente fontes de primeira mão, muito provavelmente Nossa Senhora, os apóstolos e até as pessoas que ainda viviam e que foram protagonistas, por exemplo, dos milagres e da vida de Cristo. Sublinha expressamente no início do seu evangelho que escreve o que disseram as testemunhas oculares. O seu próprio estilo literário, assim o faz notar São Jerônimo, indica como eram seguras as fontes de que se nutriu. Graças a esse esforço e à sua correspondência às graças que recebeu do Espírito Santo, hoje podemos ler, maravilhados, as narrativas da infância de Jesus, algumas belíssimas parábolas que apenas ele registra, como a do filho pródigo, a do bom samaritano, a do administrador infiel, a do pobre Lázaro. Também é de São Lucas o relato da aparição do Senhor ressuscitado aos 2 discípulos de Emaús. Um relato cheio de delicadeza e escrito nos menores detalhes. Nenhum dos evangelistas nos mostra a misericórdia divina para com os mais necessitados como faz São Lucas. Ele ressalta o amor de Jesus pelos pecadores,
pois ele veio buscar e salvar o que tinha perecido. Relata o perdão à mulher pecadora, a refeição na casa de um pecador como Zaqueu, o olhar de Jesus que transforma o coração de Pedro depois das negações, a promessa do reino ao ladrão arrependido, a oração pelos que insultam e crucificam o Senhor no Calvário. As mulheres e o empenho de Jesus por devolver-lhes a sua dignidade, pouco considerada naquele tempo, ocupam um lugar muito importante no seu evangelho. A viúva de Naim, a pecadora, arrependidas mulheres galileias que põem os seus bens à disposição de Jesus e o seguem, as visitas do Senhor à casa das duas irmãs de Betânia, a cura de uma mulher encurvada, as mulheres de Jerusalém que se mostram compassivas com Jesus no caminho do Calvário, são todas figuras mencionadas e realçadas apenas por este evangelista. Saía de Jesus, comenta em certa ocasião o evangelista, uma virtude que curava a todos. E essa virtude continua a sair de Jesus sempre que entramos em contato com ele. Nenhum livro tem a virtude de nos aproximar tanto de Deus como os livros da Bíblia que foram escritos sobre a inspiração de Deus. E nenhum livro tem a virtude de nos aproximar tanto de Jesus como os santos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Cristo. Os evangelhos são os livros mais valiosos que existem sobre a face da terra, pois eles nos levam a conhecer Jesus Cristo, o próprio Deus que assumiu a natureza humana. Nenhum livro como os evangelhos pode nos causar tamanho impacto, pode nos levar a uma transformação tão grande, pode nos transmitir uma sabedoria tão elevada, pode nos fortalecer tanto, pode nos consolar imensamente, pode nos alegrar profundamente, pode nos dar uma paz tão grande, pode iluminar tão poderosamente nossa vida aqui na Terra. Por quê? Porque nos Evangelhos está Jesus Cristo, o próprio Deus feito homem, a sua vida, os seus ensinamentos, o seu amor por nós. E como Deus é um mistério, os Evangelhos são uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de amor, levando-nos a amar cada vez mais a Deus e nos tornar-nos cada dia mais parecidos com Cristo. O que acham de mergulhar no mistério apaixonante de Cristo? Quanto mais mergulharmos nele, mais amaremos a Deus, mais alimento encontraremos para sermos filhos seus de grande valor aqui na terra, reproduzindo em parte a sua vida, que dividiu a história em dois, antes da sua existência e depois da sua existência. Para isso, que sejamos perseverantes em ouvir estas homilias, que faço questão de começar pela leitura do Evangelho do dia, e que vocês consigam um tempo não só para ouvir a palavra de Deus, mas para meditá-la. Bastam 15 minutos, senão nunca mergulharemos a fundo em Cristo e suas palavras não causarão um impacto tão grande na nossa vida. Quanto tempo gastamos no dia para o nosso trabalho e para uma atividade física? Será que a leitura e meditação da vida de Cristo não é mais importante do que todo o resto?
Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.